assim como 12 são os meses do ano, 12 são as horas do relógio. Tem toda uma literatura por trás disso. E vocês vão ver um pouquinho mais disso lá dentro. E esse é o texto que fala. Queria chamar a atenção de vocês para essa cor. O primeiro tempo do Museu da Maré é o tempo da água. Eu não colocar logo um azul, né? Para ter um embate de frente, um rosa, um preto, um vermelho. Se vocês repararem bem, essa cor, ela remete ao barro. Ela, se vocês verem, né? Ela lembra o barro. O porquê? Porque o Museu da Maré, a maré em si, ela foi constituída não só pelos cariocas. Na década de 40, muitos nordestinos estavam vindo para cá em busca, né, de novos trabalhos. Eles queriam conquistar algo, já que lá onde eles estavam não tinha. Então isso remete à seca do sertão. E essa é a primeira visualização do Museu da Maré, a chegada dos nordestinos aqui. Então, por isso, dessa cor remetendo ao barro. Aí atrás de vocês vão ver a memória da fábrica. Ela não faz parte dos 12 tempos que é contado pela história da Maré, mas a equipe deixou esse espaço porque esse galpão aqui ele já foi uma fábrica de montagens e peças de madeira. Assim como daqui de frente, que é a Igreja Universal, ela já foi uma fábrica de café na época. Então o museu deixou essa memória da fábrica para os visitantes saberem como o que já foi esse local. Aqui a gente segue o primeiro tempo da exposição, que é o tempo da água. Para mim, particularmente, eu falo de 3 partes sobre ele, que é a água como era antigamente, que ali tem essas fotos de como a maré era antigamente, que era só água. Muitas pessoas achavam que era uma água suja, mas não era água de mar. Tanto que nesses piscinários aqui, que ficava na Ilha do Pinheiro, os pesquisadores da Fiocruz, eles usavam esse lugar para pesquisar sobre a vida marinha da época. Aqui a gente tem um porto de Inhaúma, a construção da Avenida Brasil na década de 40, a primeira escola mista da região. Aqui está a refinaria de Manguinhos. Essa é a Ilha do Fundão, que junto com as outras ilhas formam a cidade universitária. Aqui a gente tem uma foto no início do século XX da Praia de Ramos, onde hoje tem o piscinão. Aqui é onde estaria a linha amarela. Essa região todinha de mar, hoje em dia é a Vila do Pinheiro, que é uma das comunidades daqui. E isso aqui é uma favela extinta, a favela do Ralacoco. Ficava aqui ao pé do Morro do Timbal. Essa era uma das fábricas da região, a fábrica de café, que seria essa Igreja Universal, e o museu estaria um pouquinho mais para trás. Aqui é a imagem ampliada. Hoje em dia, esse lugar agora é o Conjunto Bento Ribeiro Dantas, que popularmente aqui no entorno é conhecido como Fogo Cruzado. Essa é a segunda parte, para mim, da água, que ela já vai falar do tempo da moradia, que é quando os moradores começaram a ocupar essa região. Muitos que vieram de algumas favelas da Zona Sul, como a favela do Pinto, a favela do Esqueleto, elas foram removidas de lá e vieram parar nesses CHPIs, que era Centro de Habitação Provisória, que fica lá na Nova Holanda. Aqui a gente tem algumas imagens de um dos símbolos da Maré, que é a palafita, como era essa região e como ela começou a ficar precária, por causa que não tinha saneamento básico. E desse outro lado, para mim, é a terceira parte do tempo da água, que ela vai falar da água como um consumo. Já com esses bicões que em alguns lugares da Maré ficavam e eram os únicos lugares que tinham como morador pegar água potável. Então aqui a gente tem essa memória que traz esses objetos, bacias, rola-rola, que remete ao como os moradores, mesmo vivendo num lugar onde só havia água, eles tinham que buscar água potável para o seu consumo. Então tem essa coisa da contradição. Aqui, além dos nordestinos que vieram e ocuparam, a grande maioria também eram operários que trabalharam na construção da Avenida Brasil. Também aqui no entorno tinham colônias de pescadores. E como o museu é um museu participativo, que a maioria dos acervos dos moradores que doaram para a equipe, essas 3 redes elas foram doadas também por pescadores. E cada uma tem uma costura diferente para pegar um peixe diferente. Recentemente fizeram uma perfuração perto da linha vermelha, onde para colocar um cano
e acharam essas conchas marinhas. E o museu trouxe para cá para realmente provar que existia vida marinha naquela região. Então aqui tem esses objetos, o lampião que os pescadores usavam de noite e a bússola. Ela é pesada, mas que era para se guiar. Agora vamos ao segundo tempo, que é o tempo da migração. Me acompanhe. Como todos os tempos, temos uma introdução de cada um, e cada fonte de escrita remete a alguma coisa. Como no tempo da água, ele remete às escritas que tinham nos barcos de navegação. E aqui remete aos caminhões, os pau-a-piques, etc. Podem entrar aqui, podem entrar. Essa parede ela foi construída na intenção de deixar igual, como se fosse uma casa de barro, e muitas vezes tinha um perigo das pessoas criarem essas casas, porque dava a doença de Chagas. Então era muito perigoso criar esse tipo de casa. Então temos diversos objetos que remetem um pouco do Nordeste das pessoas, e como foi a migração das pessoas para cá, como o Matheus disse, na década de 40. E vocês repararem embaixo, temos os tijolos foram feitos de modo artesanal, gente, não sai. Artesanalmente, pela Dona Rosina Vieira, onde hoje vai ter uma exposição sobre ela. E eles recolheram do barzinho que ela tinha no Morro do Timbal, onde ele estava desabando. Então a equipe do museu resolveu pegar esses tijolos feitos por ela e botar aqui na exposição como uma forma de lembrança da Dona Rosina. Esses retratos também foram doados por uma moradora, onde nos retratos se encontra o avô dela. Então ela resolveu doar esse retrato. A esse lado temos diversas garrafas com areias de todos os lugares do país. Então qualquer visitante que vem para cá, a equipe do museu recomenda. Se for viajar para algum lugar, tanto do Brasil como fora, levem uma garrafa e tragam as areias para o museu. Então temos uma diversidade enorme das areias do país inteiro. Essa é uma palavra breve sobre o tempo da navegação, e agora vamos continuar no próximo tempo. Agora vocês vão seguir a Aline, ela vai mostrar o terceiro tempo para vocês, que é o tempo da casa. Pode seguir. Pode subir todo mundo? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Antigamente, que era uma casinha como essa. As maiores tinham 2 cômodos. Tinha algumas que tinham banheiro, um cômodo só pro banheiro, aí tinha um buraquinho, né? Aí ia direto pra água. Mas como essa aqui não tem banheiro, eles usavam um piniquinho. Mas é grande assim mesmo? É. As maiores tinham 2 cômodos desse tamanho. Grande e alta. Aí eles dividiam, uns dormiam na rede, né? Botavam 2 camas. Aí aqui a gente vê a prancha antigamente, que era o pente quente, que as mulheres usavam para alisar o cabelo. E aqui tem alguns utensílios. Em média, quantas pessoas moravam? 5 pessoas. Aí eles dividiam-se como, né, do jeitinho deles. Essa é excelente. Os objetos eram todos muito lindos. Foram doados. Foi fácil essa situação? As pessoas quiseram participar, quiseram doar? Sim, eles reuniam as pessoas que tinham, né? Aí eles iam doando, assim, pra exposição. Um vídeo que eu assisti do campamento,